Pega essa aqui do grande mestre da guitarra Ed Van Halen. Eu toquei Eruption 2 vezes para o álbum e escolhemos a versão que pareceu mais fluida. Tem erros do início ao fim e eu sempre pensei, cara, poderia ter tocado melhor. Mas gostei como soou, nunca ouvi um guitarrista soar desta maneira. Bem, palavras do grande mestre. E eu acho que tem muito ouro aí atrás, tem uma boa discussão sobre alguns assuntos que a gente sempre fala aqui no canal, caso você não me conheça. Eu sou o Matheus Starling e aqui nesse canal eu falo para músicos e para guitarristas. Tem mais de 900 vídeos aqui, tem o Starling Cast, entrevista com grandes nomes da guitarra nacional e muitas coisas de música, exercícios, aulas e etc. Então, se inscreve para não perder nada, tá? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre perfeccionismo, né? É algo que eu sempre falo, gente, porque isso acomete muito o artista. Então, recentemente aconteceu algo com um guitarrista do metal, que ele falou que ia se aposentar da cena aqui brasileira, em função de como se sente pressionado para ser perfeito. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou botar na descrição aqui. Mas a gente está falando agora, gente, de um guitarrista que tem uma importância absurda na música mundial, tá? Então, nos últimos 100 anos, se a gente for falar em guitarra, com certeza o Ed Van Halen está ali entre os 10, independentemente de estilo, né? O legado que ele deixou, eu acho que não tem como você discutir. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou quebrar em pedaços isso que ele falou, então são as palavras dele. Eu acho que se qualquer um falasse aquelas mesmas palavras, soaria como algo invejoso, sabe? Então, assim, como vem do próprio, eu acho que é bom a gente discutir e quebrar em pedacinhos. Olha só, a primeira parte ele fala assim, ó, eu toquei Eruption 2 vezes para o álbum. Ou seja, ele gravou 2 takes. E eu acho isso legal, gente, porque até hoje, quando eu gravo os meus álbuns solos, eu gravo ao vivo e 2 takes. Por que existe essa questão de gravar 2 takes, né? É uma segurança que você tem. Você grava com a banda inteira tocando junta uma vez. Depois você grava outro e você tem como escolher entre um take e outro. Então, assim, até hoje isso funciona bem. Eu gosto muito dessa maneira, tá? Porque você acaba subindo mais tranquilo sabendo que você tem uma segunda chance, né? E o Van Halen, ele é dessa geração, gente, de que tudo era gravado ao vivo, tá? Então, até a década de 80, então os grandes ícones da música que surgiram antes da década de 80, eles são desse tipo de background, que as pessoas acostumaram a ter essa mentalidade de tocar, cara, tá valendo. Então, assim, posso até ter uma segunda chance, mas vai ser uma segunda chance para a banda toda. Eu não tô aqui numa posição não gostei de um detalhe do meu solo ali, deixa eu refazer. Não tinha isso. Então isso muda muito a mente do músico, né? Como ele pratica, como ele pensa em música, como ele ouve. Então o caminho de quem se torna um improvisador é diferente de um caminho de um cara que pensa em arranjar um solo nota por nota e ir juntando as coisas, né? Não tem necessariamente nada de errado com isso, mas na minha opinião o caminho do improvisador é um caminho muito libertador de várias maneiras e de uma maneira também mais emocional também. Eu vou falar mais sobre isso no final, tá? Aí a segunda parte ele fala o seguinte, ó, tem erros do início ao fim, né? E isso aqui é um lado perfeccionista do Ed Van Halen. Ele fala, pô, cara, eu consegui ver erros do início ao fim. O que significa esses erros que ele possivelmente viu, né? Pô, uma articulação mal feita, uma notinha que não ficou tão clara. Pô, todo músico ele tem isso. É algo que nós brigamos contra esse perfeccionismo. Quem é que quer ser criticado, né? Isso é uma coisa do nosso subconsciente. A gente quer que fique o melhor possível, porque quando a gente põe o nosso trabalho, o nosso som para circular, o que a gente quer ouvir? Pô, a gente quer ouvir pessoas que também estão ouvindo da mesma maneira que a gente está ouvindo, que está curtindo. Então existe um medo, uma proteção que o nosso subconsciente cria para te proteger contra uma crítica que é ruim, né? Que pode te machucar. Então são coisas, gente, muito do subconsciente. Você não está nem percebendo que está lutando contra isso. Então ele é um cara que também, mesmo sendo um ícone, ele sabia, né, que era um ícone, e você tem que proteger, de certa forma, esse teu patamar. Existe também lá no fundo alguma sofrência com isso. Então esse é o lado dele, ó. Ele percebeu que tem erros do início ao fim. Então Van Halen também sofria com isso. 3, poderia ter tocado melhor, né? Então por que ele não gravou mais takes? Ele poderia ter tocado melhor. Isso é um ponto interessante. É óbvio que naquela época eles poderiam gravar mais takes, né? Eles já eram uma banda muito conhecida, então assim, você tem um tempo que você quiser no estúdio para gravar um álbum, quase isso, né? Naquela época as bandas ficavam meses gravando um álbum. Mas o improvisador, que é o caso do Ed Van Halen, ele sabe que quanto mais ele tenta gravar alguma coisa que não está rendendo,
não vai soar bem, sabe? O quarto, o quinto take, ao invés de você melhorar, você parece que está cada vez mais tenso e ao invés de produzir um resultado mais musical, você acaba não progredindo mais. É legal perceber alguns álbuns de jazz, tá? Que depois de alguns anos eles lançaram os takes alternativos. Você tem isso com Miles Davis, Joe Coltrane e vários outros grandes nomes, né? E o Coltrane, ele é um cara que tentava fazer mais de 2 takes. E entre os solos, entre as músicas do Giant Steps, que é uma música muito difícil, um andamento muito puxado, 300 BPMs, aparece ele conversando com os caras da banda, né? Que esses takes alternativos a galera deixa rolar todos. E ele fala assim, poxa, cara, parece que eu tô gravando aqui e não tô contando uma história, parece que eu não tô progredindo. Então você vê, existe sentimento, você começa a fazer demais, né? Parece que você começa a ligar muito o botão do perfeccionista. E uma coisa que é fato, tem isso no livro do Effortless Mastery, vou deixar para vocês aqui embaixo, que é um livro muito legal, que o autor ele fala exatamente de você tocar sem pressão, você tocar sem esforço, você se divertir tocando. É assim que você toca melhor. Por isso que talvez você se identifique com isso, cara, que você quer gravar alguma coisa, tem aquela pressão para ser perfeito. Às vezes você grava ali, cara, 10, 15, 20 vezes e nunca sai perfeito. Eu conheço um guitarrista, cara, que é excepcional guitarrista, e ele gravou um vídeo pro YouTube, um vídeo, cara, muito visto, né? Muita visualização. E ele falou para mim que ficou quase um mês preparando todo a tocada, né? Fazendo solo e para gravar demorou quase um mês. Ou seja, cara, é muita pressão você fazer isso, né? Para gravar às vezes uma peça de 2, 3 minutos. Tem gente que lida bem com isso, mas a maioria não lida. Eu até te pergunto já, né? O que você acha disso aí? E se você está curtindo, gente, deixa o like aqui, porque ajuda esse tipo de conteúdo, que cada vez você vê menos no YouTube, a circular. Tá tão raso as coisas, então se você curte esse tipo de conteúdo, põe um like aí que ajuda esse vídeo a estar circulando e eu vou fazer mais vídeos se vocês se interessarem mais, tá? E aí, mais um pontinho aqui, ó, mas gostei como soou, nunca ouvi um guitarrista soar desta maneira antes. Então, gente, olha só, essas imprecisões, imperfeições, isso humaniza o solo. Se você pega, por exemplo, as gravações antigas, que são referências pra gente, e você quantiza tudo, deixa tudo cravado, cara, você ouve a música e fica estranho. Então a imperfeição, ela também faz parte da maneira de tocar humana, que não é um robô, é algo que você não tem como explicar. Então essas imperfeições, essas imprecisões, fazem com que você ouça com mais humanidade. E tá tudo bem, gente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Um cara que revolucionou, ele revolucionou porque ele falou o seguinte, cara, eu senti que não soava como nada antes. Então essas imprecisões dele, você pega o solo de Beat It, por exemplo, do Michael Jackson, cara, a métrica rítmica do solo ela é estranha. Não é um solo simples de você entender. Não é um solo que é todo quadradinho, tudo cabe dentro de um compasso, 2 batidas, 3 batidas, e daí ele é meio suspensão, assim. É um ponto que é crucial pra gente comentar, é que uma geração mais nova, principalmente quem nasceu ali depois da década de 80, que é o meu caso, nós já crescemos ouvindo músicos mais perfeitos. E eu sempre falo que o overdub, ele foi uma coisa que contribuiu muito pra música num sentido e prejudicou em outro sentido. Contribuiu muito que, pô, agora você pode refazer uma coisa que não ficou bem feita, tá tudo certo. Você não pode refazer nada, tem que ser tudo ao vivo. Mas ele também levou ao ponto de que tudo precisou começar a ficar perfeito demais, porque você vai subindo a régua, e os parâmetros novos se tornam uma maneira de executar as coisas muito perfeita. Não pode ter nada, não pode ter imprecisão, imperfeição, sujeirinha, não pode ter uma nota mascada. Agora, nesses caminhos de imprecisão, que às vezes acontecem coisas diferentes. Né? Quando você improvisa e você está solto, está aberto ao que vier a acontecer, você vai reagindo a coisas que você não esperava. E essa é a beleza de você improvisar. Poxa, eu fui por um caminho aqui que não era o que eu queria, mas legal, abrir um caminho novo. E daqui a pouco, quando você ouve o teu próprio improviso, você curte, porque você fala assim, nossa, pô, gostei de ouvir, até eu me surpreendi para onde a música foi. São coisas que só vai acontecer se você está improvisando. Né? Então, assim, um músico que ele senta para estudar no dia a dia, buscando essa perfeição, ele ao longo dos anos ele vai construindo uma mentalidade diferente. Tá? Eu tenho uma crítica a isso, eu acho que é válida. Não quer dizer que é melhor ou pior. Quer dizer que, para mim, eu vejo mais beleza, eu vejo mais
Eu vejo mais musicalidade nesse caminho onde você está aberto a improvisar, a interagir com a banda, tá? Isso para mim é muito libertador. Não estou dizendo que é um julgamento, mas eu comecei a tocar muito nessa vibe de perfeição. Eu comecei ouvindo caras muito perfeitos, né? E é engraçado porque às vezes esses caras perfeitos que eu ouvia lá atrás, Steve Vai, Joe Satriani, Rich Kotzen, eles vieram de um background diferente, de rock clássico, de blues, que tinha um pouco de imperfeição também. Mas para eles entrar nessa nova mentalidade de tocar perfeita, foi uma quebra de paradigma, né, cara? É um momento histórico ali, de você quebrar com algo que era feito antes, impressionava demais. Mas muitos desses caras, se você perceber, depois fizeram um caminho diferenciado, né? Voltaram um pouco para aquelas origens de pegar, vamos ligar direto no amp, vamos tocar, vamos tirar menos efeito, vamos arriscar mais. Olha o Rich Kotzen tocando hoje, olha o Steve Vai tocando hoje, é outro cara, o próprio Satriani. Então você percebe que a gente está sempre, uma geração nova, ela quer destruir de certa forma um pouco o que foi feito antes, quer quebrar paradigmas, só que tem coisas que elas são atemporais, tá? E aí, vocês curtiram esse vídeo aqui? Deixa o comentário aqui, que é sempre importante ler, tá bom? E eu convido vocês também para conhecer a minha escola Starling Academy of Music. Tá aqui na descrição mais informações. Até o próximo vídeo aí. Deus abençoe.